Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si, tudo bom? Na aula de hoje falaremos sobre pronomes. Esta é a primeira parte de uma aula que será dividida em 3 partes. Então fique ligado, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Vamos embora para a aula. O pronome, assim como cada uma das classes de palavras, tem uma função específica. E essa função é a de acompanhar ou substituir o substantivo. Daí o nome desta classe, porque o substantivo também é conhecido como um nome. O pronome substitui ou acompanha o nome, o substantivo. Se o pronome substituir um substantivo em uma oração, em uma frase, ele receberá a classificação de pronome substantivo. Vejamos o exemplo. Ela é a filha da professora. Nesta frase, o pronome ela substituiu um nome, substituiu o substantivo. Daí a classificação pronome substantivo. Vejamos outro exemplo. Minha filha é professora. Nesta frase, o pronome minha está acompanhando o nome, o substantivo filha. Daí a classificação, pronome adjetivo. Porque quando nós estudamos os adjetivos, nós verificamos que a função do adjetivo é acompanhar, é classificar um substantivo. Então aqui, como o pronome está fazendo um papel de adjetivo, ele recebe essa classificação, pronome adjetivo, porque acompanha um substantivo. E só para registrar, a filha da professora, que é a minha filha, é a professora também. Um beijo, Jaqueline! Vejamos então as classificações que o pronome recebe. São várias classificações. Vamos começar pelos pronomes pessoais, que estão divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. E qual é a diferença? A principal diferença é que os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito em uma frase. E os pronomes pessoais do caso oblíquo não podem funcionar como sujeito. Esse é o principal foco das questões de concurso, por exemplo, se você sabe essa diferença. Então, vejamos aqui nos exemplos como isso ocorre. Queria o celular, ele estava na promoção. Aqui nós temos o pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto, assim como eu, tu, ela, nós, vós, eles e elas. Ele está fazendo o papel de sujeito da frase e está, ao mesmo tempo, substituindo o nome celular, o substantivo celular. Queria o celular, ele estava na promoção. Então, os pronomes funcionam assim. Eles funcionam substituindo o substantivo, substituindo o nome, para que não haja uma repetição. Isso é muito importante também na hora de realizar, de construir os seus textos, saber utilizar os pronomes. Aqui, o pronome pessoal do caso reto, ele faz papel de sujeito. Quem é que estava? Ele, ok? Vejamos então o outro exemplo com o pronome pessoal do caso oblíquo. Comprei-o à vista. Na sequência, no contexto, porque as frases aqui estão dentro de um contexto, nós sabemos que esse o está também fazendo referência ao celular, certo? Só que agora ele não é o sujeito da frase. Comprei-o à vista. Nesta frase, o sujeito é eu, que é oculto. Eu comprei o celular à vista. Então, aqui, o pronome pessoal do caso oblíquo, o, está fazendo o papel de
objeto do verbo. E é exatamente isso. Os pronomes pessoais do caso reto fazem papel de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo fazem papel de objeto do verbo. Observe aí no quadro quais são os pronomes pessoais do caso reto e quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas preste atenção porque eles se relacionam com as pessoas do discurso. Mas, professora, o que são pessoas do discurso? Bem, em um discurso, que pode ser um texto falado ou escrito, sempre haverá 3 pessoas. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, que nem sempre é uma pessoa, pode ser um assunto, certo? Então, observe que essas pessoas se apresentam no singular ou no plural. E nós temos, primeira pessoa, eu ou nós, segunda pessoa, tu ou vós, terceira pessoa, ele, ela ou eles e elas. É claro que os falantes do português aqui do Brasil sabem que vós não é utilizado no nosso dia a dia, só em textos antigos. E que o tu é utilizado apenas em algumas regiões do Brasil. Então, nós sabemos que, como segunda pessoa do discurso, o você e o vocês é o mais presente na nossa realidade. Mas, oficialmente, a palavra você ou a palavra vocês, no plural, ela é classificada como um pronome de tratamento. Mas fique tranquilo porque nós veremos isso um pouquinho mais adiante. Então, vejamos aqui, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, ilhe, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, ilheis, ok? Outra classificação dos pronomes é pronome de tratamento. Em algumas gramáticas, esse tipo de pronome é classificado como pronome pessoal também. Mas o importante é saber como utilizá-lo. Veja os exemplos. Vossa Excelência aceita um café? Perceba que nesta frase o interlocutor se dirige diretamente à pessoa com quem ele fala. Lembra que nós falamos das pessoas do discurso? Então, nesse caso, Vossa Excelência é a segunda pessoa do discurso, porque é a pessoa com quem se fala. E na utilização dos pronomes de tratamento, quando se fala diretamente com a pessoa que está recebendo este tratamento, você utiliza o vossa. Veja agora o outro exemplo. Por favor, prepare um café para Sua Excelência. Neste exemplo, a pessoa não está falando diretamente com a pessoa que recebe esse tratamento. Ela está falando com uma outra pessoa. E o que acontece? A excelência passou a ser a terceira pessoa do discurso. Ela passou a ser a pessoa de quem se fala. Por isso, no lugar de utilizar Vossa Excelência, utilizou-se Sua Excelência. Então, sempre que se dirigir direto à pessoa é Vossa Excelência. E quando se falar da pessoa é Sua Excelência. Isso vai acontecer com todos os pronomes de tratamento. Inclusive, na nossa apostila, que sempre está disponível nos vídeos da playlist Classes de Palavras, nós temos uma relação com os pronomes de tratamento, além de exercícios, de questões de concurso, que trazem esse assunto, pronomes pessoais, pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, que são os próximos que nós veremos agora, ok? Não deixe de baixar a apostila, que está disponível para você gratuitamente na descrição deste vídeo. Assim como em todos os vídeos da playlist Classe de Palavras, temos uma apostila, ok?
Vamos falar um pouco sobre o pronome de tratamento você. Esse pronome sofreu alterações ao longo do tempo, assim como outras palavras e outras expressões da língua portuguesa também sofreram. E vão continuar sofrendo porque a língua portuguesa é uma língua viva e está sendo modificada e continua sendo construída pelos seus falantes. Veja aí no quadro que antigamente você era vossa mercê, uma forma muito mais parecida com um pronome de tratamento. Depois passou a voz mercê, você e atualmente VC. A coisa importante para se saber a respeito desta palavra é que, segundo a norma padrão da língua, a norma culta, não se deve misturar as pessoas do discurso quando você constrói a sua frase, quando você constrói o texto. Veja o exemplo. Vou te esperar na porta do cinema. Você vai chegar às 19? Porque este texto, esse trecho, não corresponde à norma culta da língua, porque ocorreu a mistura da segunda pessoa, tu, com o pronome você, que deve concordar com o verbo na terceira pessoa, certo? Quando utilizamos o você, fazemos a concordância verbal na terceira pessoa. Está correto, você vai chegar às 19. O problema foi a mistura com o pronome oblíquo te. Isso não pode acontecer se a intenção for seguir a norma culta da língua. Então, o importante é saber que quando ocorre essa mistura, nós estamos utilizando a variação coloquial, certo? Isso é muito cobrado em questões de concurso. Saber que aqui ocorreu essa mistura de pessoas do discurso, ok? Os pronomes também podem ser possessivos. E o nome já diz, os pronomes possessivos indicam a posse, sempre em relação às três pessoas do discurso. Então, se você não compreendeu muito bem esse conceito de três pessoas do discurso, volte o vídeo para compreender melhor, ok? E o que é importante saber sobre os pronomes possessivos? Primeira coisa, eles funcionam como determinantes do substantivo. Guarde isso, isso é muito importante. Vejamos aqui o exemplo. Vou guardar o seu segredo, mas não contarei o meu. Perceba que, na primeira aparição do pronome possessivo, seu, ele está acompanhando a palavra segredo, que é um substantivo. Então, como nós vimos lá no início, nesse caso, ele é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo. E também funciona como determinante. A função do determinante é importante porque ele pode transformar qualquer classe de palavras num substantivo, certo? Assista ao vídeo sobre substantivos para entender melhor o conceito de substantivação, que também é muito importante. Depois nós temos, mas não contarei o meu. Outro pronome possessivo que neste caso não acompanhou nenhum substantivo. Então ele está, na verdade, substituindo o substantivo. Por isso, ele aí faz papel de pronome substantivo. Ok? Essa classificação, pronome possessivo, é muito simples. Basta entender quando ele está funcionando como substantivo e quando ele está funcionando como adjetivo. E também saber que ele é um determinante, ok? Então, até a próxima aula, nós teremos mais duas partes falando sobre pronomes. Não perca, não deixe de baixar a apostila para que você possa consolidar os conhecimentos que você adquiriu aqui neste vídeo e também deixe seu like, deixe seu comentário se restaram algumas dúvidas, se você quer sugerir algum vídeo e até a próxima aula.